Amém. Abra sua Bíblia, por favor, Juízes, capítulo 6. Ô Vinícius, tenta diminuir um pouquinho esses ventiladores, só por conta do barulho, por favor. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 13. Juízes, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 13. Juízes 6, verso 1 em diante, diz assim, preste atenção, é um texto longo, e eu espero que você continue comigo na leitura dos 13 versículos. Os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento, ovelhas, bois, nem jumentos em Israel. Subiam com os seus rebanhos e tendas, como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para a destruir. Assim, Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da terra da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no tanque de prensar as uvas, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças por tua palavra, nós te bendizemos por teu amor. Nós oramos ao Senhor repreendendo toda dispersação, desatenção, inquietação, movimentação contrária à tua vontade. Que haja aqui, Deus, um ambiente de graça, de glória, que possamos ouvir a tua voz, para a nossa vida não ser mais a mesma. É o que oramos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Quando você se ajeitar, dê um aplauso ao Senhor. Meus irmãos, eu quero falar ao coração de vocês sobre este tema que é uma pergunta essa que você percebeu que está no texto. Nós vamos chegar lá, mas o nosso tema é: se Deus é comigo,
por que isso aconteceu? Certamente, por mais leigo que você seja com relação às Escrituras Sagradas, em algum tempo você já deve ter ouvido sobre a história de Gideão. Gideão e os seus 300 valentes, os 300 de Gideão. Aquela história maravilhosa que acontece no capítulo 7 do livro dos Juízes, onde Deus livra o seu povo a partir de uma quantidade minúscula de homens, onde Deus é exaltado pela sua graça e o seu poder, onde os homens não levam glória alguma a partir da atitude desse homem chamado Gideão. Mas eu não quero me ater aqui essa noite nesse conflito direto com os midianitas. O meu propósito aqui nessa noite é caminhar pelos 13 versículos que nós lemos e chegarmos no texto áureo, que foi o último que lemos, para entendermos um conflito que está para além dos midianitas. Eu quero falar de um conflito interno, de algo que acontece dentro do coração de Gideão. A dúvida de Gideão certamente é a dúvida de muitos que aqui estão. Em tempos difíceis, em tempos de crise, certamente muitos ou a maioria dos que aqui estão já se fizeram essa pergunta. Espera aí, se Deus é comigo, por que isso está acontecendo? Olhando para esse texto, eu lembro a você sobre o contexto do livro dos Juízes. É importante que você saiba disso e considere essa informação. O livro dos Juízes está localizado pós-Egito. É depois do povo sair do Egito, onde Deus os livra das mãos de Faraó, e eles caminham para a terra prometida. O povo adentra a terra prometida no livro de Josué, mas é no livro dos Juízes que nós vemos a nação de Israel se estabelecer na terra prometida. E ali vir a próxima descendência, a próxima herança, no sentido dos filhos daqueles que entraram na terra. Mas nós temos o conhecimento que esse povo, quando entra ali na terra prometida, ele vai ter o que eu chamo, e já vos preguei, de obediência incompleta. Eles não fazem exatamente o que Deus os mandou fazer, mas eles têm uma obediência limitada. Eles fazem em partes aquilo que Deus lhes ordenou. E por causa disso, o texto sagrado, lá no capítulo 2, diz para nós que Deus estaria tratando com eles por conta da desobediência do povo de Deus. E agora, no capítulo de número 6, nós estamos diante de mais um tratamento de Deus, de mais uma disciplina de Deus. Do capítulo 3 ao capítulo 6, nós vemos crise e livramento. O livro dos Juízes tem algo que nós chamamos de ciclo dos juízes, onde o povo adora a Deus, depois o abandona e vai para a idolatria. Deus então permite que eles caiam na mão dos inimigos, o povo se arrepende, Deus vem, os livra, até que eles voltam a pecar e a idolatrar outros deuses. É o ciclo dos juízes. E aqui no capítulo 6, mais uma vez isso acontece. Só que nesse capítulo de número 6, o cenário é diferente. O sofrimento aqui é diferente. E a ação de Deus também é diferente. Se você prestou atenção no texto que lemos, esse sofrimento já durava 7 anos. Quantos anos? 7 anos. O verso 1 nos informa que esse povo de Israel estava sofrendo nas mãos dos midianitas há 7 anos. Eu lembro a você que midianitas eram um povo que vinha da terra de Midian. Midian, meus irmãos, era localizada ao lado do território de Israel. Esse povo, conforme diz o texto para nós, eles invadiam a nação de Israel e eles saqueavam a nação de Israel. Aqui cabe uma aplicação para nós. É interessante pensarmos sobre isso. O sofrimento desse povo por 7 anos. O texto diz que eles plantavam, mas no momento de colher, o escritor vai nos dizer que os midianitas invadiam a terra e eles roubavam o povo.
eles iam ali e furtavam tudo aquilo que o povo de Deus havia plantado. E mais, o texto sagrado nos informa qual que era a atitude de Israel mediante a isso. O verso 2 diz que eles tinham de se esconder. O texto sagrado fala para nós que eles construíram cavernas, buracos nas montanhas, para que quando os midianitas aparecessem no horizonte, eles corressem para se esconder. Meus irmãos queridos, nós sabemos, pelo verso 1, que tudo isso está acontecendo porque Deus os está disciplinando. Trata-se aqui de uma disciplina espiritual do próprio Deus. O texto diz no verso 1 que Deus os entregou nas mãos dos midianitas. É uma ação direta do próprio Deus. Mas a questão para nós, quando nós pensamos sobre Deus e como Deus disciplina, muitos se enganam, muitos se esquecem, mas Deus de fato disciplina-nos, muitos se esquecem, mas existe um resultado disso, e o resultado está registrado para nós no verso de número 6, quando o texto diz para nós que Israel se enfraqueceu tanto, Israel se empobreceu tanto que o povo voltou a clamar ao Senhor. Eu acho isso fascinante, porque os midianitas levaram Israel à pobreza, mas Deus levou Israel aos joelhos. Perceba isso, os midianitas levaram Israel ao fracasso, mas o Deus soberano os estava chamando de volta para si. Meus queridos, é maravilhoso como Deus atende o clamor do seu povo. Porque esse povo, mesmo em pecado, a disciplina, ela não é uma disciplina gratuita, mas é uma disciplina de amor. Deus faz com que a crise, na verdade, seja um caminho de volta à sua presença. Isso é maravilhoso. Deus se utiliza do caos, Deus se utiliza da crise, Deus se utiliza dos nossos fracassos e decepções, para que isso seja um caminho de volta à sua presença. Nós olhamos para esse cenário que estamos vivendo de caos, de dificuldade, de pandemia, e eu tenho por certo que Deus tem feito muitas pessoas repensarem os seus caminhos, pegarem um caminho de volta. E o texto sagrado nos informa que Deus ele tem duas atitudes. O caminho que Deus propõe, ele se revela em duas atitudes. A primeira delas é que Deus, primeiramente, ele envia um profeta. O que ele envia? Profeta. O verso 8 diz que depois do povo clamar, a primeira iniciativa de Deus não é livrar, mas primeiro Deus envia um profeta. Isso é interessante para nós. Porque Deus, antes de livrar, Ele tem algo a dizer. Antes de Deus fazer o milagre, antes de Deus trazer a resposta, antes de Deus abrir a porta, Ele tem algo a dizer. Profeta, meus irmãos, você sabe, é aquele que fala em nome de Deus. O texto diz que quando ele fala, ele diz assim: assim diz o Senhor. Ele está falando em nome de Deus, e ele fala da parte de Deus. Mas o final do verso 10 diz que eles não deram ouvido anteriormente a Deus. O que isso significa para nós? Eu abro um parênteses. O profeta está vindo falar, não uma novidade. O profeta está vindo falar aquilo que Deus já havia falado. É isso que o profeta diz. Eu falei com vocês e vocês não me deram ouvido. Eu abro um parênteses aqui, porque esse povo parece muito com a nossa geração. Esse povo está nessa circunstância, porque esse povo despreza a voz do Senhor. É uma geração que despreza a pregação. É uma geração que acredita e foca no milagre, na resposta, na porta, mas não está interessado em ouvir o que Deus tem a dizer. Mas eu olho para esse texto que Deus, primeiramente, Ele tem algo a dizer, para depois operar, para depois fazer, para depois livrar. Primeiramente Deus fala. Deus está mostrando que mais do que um livramento, Deus está revelando do que mais que voltar a colher, Deus precisava livrá-los de um livramento espiritual. O coração deles precisava se converter. É por isso que Deus envia o profeta.
O profeta vem, como diz o verso 7, clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. Deus sabia que eles clamaram, não é porque amavam a Deus. Eles não clamaram, não é porque tinham sede de Deus. Mas o verso 7 deixa claro que foi por causa dos midianitas. É por isso que Deus primeiro precisa falar. Isso, irmãos, comunica com o nosso povo. Porque tem muita gente que vem não por causa de Deus. Vem não por causa de quem Deus é. Vem não porque tem sede de Deus. Mas nós vivemos um tempo em que as pessoas se aproximam de Deus por causa do que Deus pode dar, do que Deus pode oferecer. Mas Deus mostra na sua palavra que Ele não é assim. Ele tem algo a dizer, e perceba o que eu vou lhe dizer. Se você não está pronto para ouvir o que Deus tem para falar, você não está pronto para receber o que Deus tem para te dar. Se você não tem paciência para ouvir a pregação, se você não tem paciência para ouvir os ensinamentos, os preceitos, os mandamentos, os estatutos, eu lhe digo, você também não está apto para receber o milagre e a provisão de Deus. É isso que Deus está mostrando. Para me ouvir, para que depois eu possa fazer. O profeta vem, o profeta fala. E aí, nós chegamos no verso de número 11. O verso de número 11 é o outro caminho de Deus, onde é o caminho para encerrar. O caminho que Deus escolhe primeiro é enviar um profeta. Mas o verso 11 fala para nós de uma conversa de Deus e Gideão. É Deus conversando com Gideão. Por que Deus? O verso 11 diz, o anjo do Senhor. Não, o texto não está falando de um anjo do Senhor, não, é o anjo do Senhor. Nós sabemos que no Antigo Testamento, quando essa expressão, o anjo do Senhor, aparece, trata-se de uma teofania. É o próprio Deus se manifestando, a semelhança de um anjo, mas é Deus vindo falar com Gideão. Gideão está recebendo uma visita do próprio Deus. Meus irmãos, eu acho isso interessante, porque o cenário é de caos, mas ainda assim, alguém recebe uma visita de Deus. Eu me lembro de Abraão, o mundo perdido na idolatria, mas ainda assim Abraão, em Ur dos Caldeus, recebe uma visita de Deus. Você se lembra, por exemplo, do tempo em que Davi foi ungido, quando Saul se desvia, cenário de caos para Israel, mas ainda assim, Deus vai visitar Davi no pasto. Eu me lembro, por exemplo, de Isaías capítulo 6, um cenário de decadência do reino, mas o texto diz que ele entra no templo e vê o Senhor, porque Deus vem visitar o seu povo, mesmo em meio à crise. Você se lembra do início dos evangelhos, quando o povo está perdido, mas Deus envia o seu anjo para anunciar que o Salvador viria ao mundo. Deus é assim, em cenários de caos, ainda existe uma porta aberta para Deus vir falar conosco. Não é que Deus se calou, não é que a porta se fechou, mas é nesse momento que Deus continua comunicando com o seu povo. E Deus vem falar. Quem é esse homem? Gideão é filho de um homem chamado Joás. Está aí no seu texto. O pai dele é um idólatra. Você vai descobrir isso no contexto. Que o pai dele tem um altar a Baal. Esse homem chamado Gideão, ele é de uma tribo chamada Manassés. E essa tribo, meus irmãos, é uma tribo pequena. E a família de Gideão é a menor família dessa tribo. E Gideão é o menor da sua casa. No contexto você lê isso, ele falando para Deus, a minha família é a menor da tribo, e da minha família eu sou o menor dos homens. Esse homem chamado Gideão, na verdade, ele está querendo dizer, olha, eu não sou nada, e além de tudo sou pobre de Marredeci. Eu sou muito pobre, eu sou alguém que o Senhor não quer contar. Além de tudo, o texto nos mostra que ele é fraco, e embora Deus o chame de valente, ele é medroso. Porque no contexto você descobre que ele está fazendo a mesma coisa que todos os homens faziam. O texto diz que ele está malhando o trigo no lagar. Ele está malhando o trigo na prensa de uva. Preste atenção nisso. O trigo ele era malhado a céu aberto. Fazia-se isso com um martelo, ia despedaçando, malhando o trigo, e as pessoas vinham. Mas a uva, o lagar, ela era pisada num ambiente fechado.
O texto diz que ele pega o trigo, que era algo que era feito num lugar aberto, e leva para um lugar fechado. Ele está se escondendo, ele está com medo, mas Deus o encontra no seu esconderijo. Eu tenho por certo, se você não entendeu, que Deus fala com pessoas aqui nessa noite, que por mais que você se esconda dele, por mais que você procure fazer a coisa certa, talvez da maneira errada, Deus vai te visitar, Deus vai te encontrar, Deus vai te alcançar. E ele encontra Gideão. E o texto diz que esse homem, olha para cá, esse homem cheio de complexos, a fala de Deus para ele é: Gideão, o Senhor é contigo, o Senhor é com você. Meus queridos, eu penso aqui eu vejo que ele é valente, a ousadia dele. Ele se volta para o Senhor e diz: se o Senhor é com a gente, por que isso está acontecendo? Se o Senhor é com a gente, por que os midianitas entram aqui a hora que querem? Se o Senhor é com a gente, por que a gente não colhe o que planta? Se a gente está morrendo de fome, se o Senhor é com a gente, por que o exército dele está dizimando o nosso povo? Se o Senhor é com a gente, meus irmãos, essa é a lógica comum, de enxergarmos Deus a partir do se e do então. Se Deus é comigo, eu posso concluir que isso vai acontecer. Se Deus é comigo, se há vitória, se há virtude, se há prosperidade, então é porque Deus está. Mas se há derrota, se há escassez, se há fracasso, significa que Deus não está. Essa é a lógica da religião. Que se as coisas aos nossos olhos estão bem, é porque Deus está. E as coisas aos nossos olhos, se não está bem, é porque Deus não está. Essa é a dinâmica de Gideão e é a nossa dinâmica. Nós somos Gideão. Nós somos como Marta. Você se lembra quando Jesus chega em Betânia? A fala de Marta para Jesus é: se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. A nossa lógica é essa, de dizer para o Senhor: se o Senhor está, se o Senhor estivesse, então seria diferente. Meus amados irmãos, talvez seja a sua fala nesses tempos: se o Senhor realmente se importasse comigo, isso não estaria acontecendo. Se o Senhor realmente amasse a minha família, certamente isso não estaria acontecendo. Essa fala de Gideão, esse sentido que Gideão tem acerca de Deus, não é o sentido que a Bíblia nos mostra sobre Deus. Nós somos assim, pensamos assim, mas afinal o que essa passagem nos ensina? O que Deus fala conosco nessa passagem? A frase que nos importa aqui é: Deus é contigo. Deus é contigo, ok? O que essa frase tem a nos oferecer num cenário de crise? Essa frase não é uma garantia de que tudo vai dar certo, mas ela é uma garantia de que Deus é conosco. Ela quer dizer absolutamente isso. As pessoas se apegam ao fato de Deus estar conosco e se perguntam: mas e aí? Não! Essa frase ela está posta da seguinte forma: Deus é com você. Ponto final. Ele está com você. Ele é com você. Eu sei que talvez isso dá um nó na cabeça de muita gente, porque o evangelicalismo moderno, o evangelho que se assiste na televisão, não faz sentido imaginar que essa peça do quebra-cabeça se encaixe. Deus estando comigo e eu sofrendo. Meus irmãos, eu vim para lhe dizer, nessa noite, que muitos que pensam, que se apresentam ou que acreditam que Deus se ausenta nas horas que nós passamos dificuldade, é quem tem uma ideia errada de Deus. Deixa eu te dizer algo, olhe para cá, olhe para cá. O que nós dizemos sobre um amigo que nos abandona nas horas difíceis? O que nós dizemos sobre essa pessoa? Nós dizemos que essa pessoa, ela só está conosco nas horas boas. E nós classificamos essas pessoas como amigos que não são verdadeiros. Nós dizemos que essas pessoas não são confiáveis. Quando nós dizemos de Deus, que Deus só está conosco nas horas boas, nós estamos afirmando isso. Que Deus não é confiável, que Deus não é verdadeiro. Quando nós construímos essa imagem, nós estamos dizendo que Deus é displicente. Quando nós acreditamos que Deus está conosco na festa,
Quando Deus está conosco na prosperidade, na saúde, mas quando o mal chega, a gente tem uma ideia de Deus que diz assim: eu vou ali, já volto. Você está dizendo que Deus é como um pior amigo, como alguém que não serve para andar com você. Mas é exatamente sobre isso que eu vim te falar aqui nessa noite. É nessas horas mais extremas, é nessa hora mais difícil, que você realmente acredita que Deus te abandonou, é que Ele está com você, é que Ele se faz presente, é que Ele caminha com você. Quando eu olho, meus irmãos, quando eu olho para o livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, dizendo que ainda que uma mãe se esqueça do filho que mama, eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de você. O Salmo 23, no verso 4, diz que quando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, o Senhor se faz presente. É essa a imagem do Deus da Bíblia. Um Deus que não nos deixa sozinho, o Deus que não evita que o mal aconteça, mas principalmente está conosco no cenário mal. Se Deus é comigo, por que isso aconteceu? Eu te convido nessa noite a não enxergar isso aqui como uma pergunta, mas como uma afirmação. Se Deus é comigo, por que isso aconteceu? É exatamente porque Deus é com você que coisas lhe acontecem. É exatamente porque Deus tem um plano na sua vida, um propósito na sua história, que coisas acontecem. As coisas acontecem, é sobre quem está vivo, sobre quem tem planos e propósitos, e traça metas e objetivos, e daqui a pouco não dá certo, mas é porque você está sonhando, é porque você está almejando, é porque você está caminhando, é por isso que esse conflito vem. Eu paro aqui na história para te convidar a se colocar de pé e para te dizer uma verdade. Olhe para cá ainda. Eu tenho certeza que Deus tem pessoas aqui nessa noite tomadas por um sentimento de solidão, tomadas por um sentimento como Gideão, tentando fazer a coisa certa, quando parece que está todo mundo fazendo a coisa errada, tentando se esconder de Deus, porque não se julga capacitado para colocar a mão para fazer. Deus te encontra aqui nessa noite, e diz para você: eu sou com você. É tudo que você precisa saber. As perguntas que o seu coração faz, a resposta para todas elas é: eu sou com você. Eu sou com você. Eu estou sabendo. Quando eu cheguei aqui, aonde você está, Gideão, eu já sabia quem é você, de que família você é, o que você está passando, eu sei. Você acha que Ele te chama sem te conhecer? Ele te conhece. Sabe as suas limitações, os seus conflitos. Feche seus olhos no seu lugar, em nome de Jesus. Adore o Senhor. Adore ao Senhor. Fale com o Senhor. Tu és Deus. Ainda, Senhor, que nós não estejamos colhendo. Ainda, Senhor, que nós estejamos plantando. Ainda que o sofrimento tenha se alongado. Ainda que pareça que o cenário não vai mudar. Tu és sempre Deus na nossa vida. E o Senhor está conosco. E é tudo o que precisamos saber. Que o Senhor está conosco. Que o Senhor vai na nossa frente. E que se estamos de pé, se ainda temos forças para lutar, é sinal de que o Senhor não nos abandonou. Você pode abrir a sua boca e falar com o Senhor: Deus, em nome de Jesus, Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Tem pessoas aqui nessa noite, ó Deus, desanimadas, cheias de perguntas e questões, olhando para esse cenário triste ao qual nós temos vivido, ou pessoas que estão tristes, independente da pandemia, já viviam uma vida triste, Deus, e estão aqui se perguntando: cadê o Senhor? Será que adianta guardar o meu coração
Será que adianta guardar minha fé? Será que vale a pena? Fala conosco aqui nessa noite, Deus. O Senhor não nos abandonou. O Senhor é conosco. Nós cremos nessa verdade. Nós confiamos em Ti, Deus. Não por aquilo que vemos, não por aquilo que sentimos. Nós confiamos na Tua palavra, que diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós nos apegamos a essa verdade, Deus. Ah, Senhor, faça-nos sair daqui, Deus, encorajados, cheios de esperança, sabendo, ó Deus, que muitas vezes não teremos a resposta que queremos, mas a que precisamos nós já temos. Eu sou contigo, eu sou contigo. Diga isso a Ele. Existirá, ainda que a dor me diga que não. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és sempre Deus, Tu és sempre Deus. Aleluia. Estenda as suas mãos no seu lugar. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa oportunidade de cultuarmos ao Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de cantarmos louvores ao Senhor. Quantas pessoas, Deus, desejam ou desejariam estar aqui, mas não estão, Deus. Nós somos privilegiados, ó Pai. É uma oportunidade, Deus, que tivemos. Receba a nossa adoração, Pai. Obrigado, Deus, por Tua palavra, que ela continue ecoando nos nossos corações, que o Senhor continue nos encorajando, trazendo vida, nos dando esperança, nos fazendo entender, ó Deus, que como Gideão, o Senhor nos chama pelo currículo, o Senhor nos chama pela família, o Senhor nos chama pelo dinheiro, pela capacidade. Tudo que o Senhor busca, Deus, são pessoas dispostas, disponíveis. Que sejamos essas pessoas, Pai, no nome de Jesus, Pai. Nós entregamos a nossa semana, as nossas famílias nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Você que crê, diga amém, dê um aplauso ao Senhor.